Segunda pergunta, sim. Eu acho que é importante, para se envolver na política, a única forma de se envolver não significa ser eleito, se candidatar a um cargo, significa tentar influenciar o governo e as pessoas no governo. E essa é uma coisa importante de tentar fazer, e eu acho que as pessoas deveriam tentar pensar em modelos sobre como isso foi feito, quando foi feito com sucesso, e ver os debates internos que eles têm sobre esse tipo de pergunta. Eu acho que um dos mais interessantes para se observar, porque foi muito positivo, é a abolição da escravatura nos Estados Unidos, no século XIX. Haviam muitos abolicionistas que entraram no campo político, não necessariamente para serem eleitos para o cargo, mas sim para ter um impacto sobre como os legisladores, os políticos e o público em geral estavam pensando sobre isso, sobre essa questão política muito importante. E o que eles estavam tentando fazer é quais são os meus princípios e que ação política se movimenta em direção ao objetivo que eu estou tentando alcançar e não me leva para trás. E é muito difícil, eu acho, nessa situação concreta, descobrir qual dessas duas alternativas está acontecendo, e pode haver muita discussão interna nesses movimentos sobre isso está comprometendo nossos princípios versus isso está avançando, mas não tanto quanto queríamos, mas não está indo para trás. E os abolicionistas tinham debates sobre tão fundamentais quanto se a Constituição é um documento a favor da escravidão, porque de certa forma ele tolera a escravidão. Então será que devemos ser contra a Constituição americana ou a favor? Eu concordo com os abolicionistas que pensavam que não é um documento pró ou a favor da escravatura, e você pode defender a Constituição e não tentar se livrar dela. Mas esse é o tipo de uma discussão interna, que cada lado acusou o outro de trair esses princípios. E ao final você tem que pensar sobre quais são os meus princípios e se eu estou avançando esses princípios, e no final você é o juiz que vai decidir se eu estou seguindo os meus princípios ou não. Mas uma outra lição que a gente pode receber dos abolicionistas, e a gente tem que pensar no ativismo político de forma mais ampla do que ter um cargo, o objetivo final tem que estar claro e articulado. Então, os abolicionistas, eu acho que vocês estão fazendo um compromisso, uma concessão, quando você diz não estamos tentando nos livrar da escravatura, só não queremos que isso se estenda para os próximos estados. E eu acho que essa não é uma posição moral para se sustentar. E aí, quando você começa a fazer isso na política, você está comprometendo os seus princípios. Então, você tem que saber que o que nós estamos buscando é a abolição total. Então, é por isso que eu acho que é uma meia medida, mas é isso que nós vamos aceitar por enquanto. E pode ser alguém com cargo político para fazer isso. Se você disser que o meu objetivo final é a abolição, talvez você não vai conseguir ser eleito, mas isso não significa que você não pode ser ativamente político.